segunda carta de Timóteo, então, para mim ficou um intervalo bastante grande. Ficou do capítulo 1 inteiro, mais o capítulo 2, até o verso 7. Eu acho que isso aí, umas 3 horas, eu acho que dá para a gente dar uma pincelada, né? Bastante texto. O que eu vou fazer? Me deram esse texto. Falei, bom, até eu estudar tudo isso aqui, hoje nós temos o sistema de pregação expositiva, então, já viu. Mas eu não peguei tudo isso não, porque ia ser muito difícil. Mas estamos lá. Vamos então agora, seriamente, então, a gente começar no capítulo 1, e nós vamos ler os 5 primeiros versos, então, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Oremos. Senhor, diante do Senhor, diante da tua palavra, nós estamos felizes porque estamos reunidos em mocidade. A mocidade da tua igreja, da igreja de Cristo, está aqui, Senhor, uma parte dela, uma pequena parcela. Tantos outros talvez estejam se reunindo nesse lugar, em outros lugares. Deus, por favor, Senhor, abençoa a nossa vida e abençoa todos os que hoje se reúnem, especialmente para ouvir a tua palavra. Nós, com gratidão em nosso coração, nós imploramos essas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Um legado para os jovens. Segunda carta de Paulo ao Timóteo. Um legado para os jovens, e um tema direcionado seria a alegria da graça operante. Então esse seria o subtema que nós propomos aqui. Paulo escrevendo então a Timóteo. Timóteo, dizem sempre todos os escritores, todos os teólogos, eles dizem o jovem pastor Timóteo. Eu fico feliz quando eles falam isso, o jovem pastor Timóteo, pastor Timóteo. Vocês, quando falam assim, vocês imaginam quantos anos tinha Timóteo, quando foi escrita essa carta? Vocês sabem mais ou menos? Dá um chute aí, quantos anos você acha que tenha Timóteo? Você aqui. Você, quantos anos, o jovem Timóteo, quantos anos ele tinha? 20 é jovem, né? Tá. 25 é jovem também? Quanto que? 35 é jovem. É jovem 35? É jovem. 35 é jovem. Pois é. Então, Timóteo era jovem, ele é chamado como um jovem, mas na verdade, Timóteo tinha em torno de 40 anos. Estou salvo assim, passei um pouquinho da mocidade já, né? Passei um pouquinho, mas ele tinha mais ou menos isso. Mas ele era jovem, não por assim, chamado jovem, então por conta do ofício dele, ele sendo um bispo ali, ele tem uma grande responsabilidade de administrar as igrejas que foram dadas na mão dele. Ele tinha que resolver problemas. Então ele era jovem no sentido de que não era muito experiente para resolver, para pegar tamanha responsabilidade. Quanto mais Timóteo também, nós temos notícia de que Timóteo era um sujeito que tinha uma característica, assim, um temperamento meio tímido. Ele não era um cara ousado, por isso ele precisava de constantes admoestações. Por isso Paulo sempre chama Timóteo, Timóteo, lembra-te, Timóteo, do dom, reavives o dom. Lembra-se dessa passagem? Na segunda carta de Timóteo, Timóteo, reavives o dom que há em ti, que foi passado para você por imposição de mãos, especialmente das minhas mãos, Timóteo. Então Timóteo era um cara tímido. Além do mais, também Timóteo era um cara que tinha problema de saúde. Puxa, Timóteo era um cara lascado, hein? Lembram da passagem que ele fala, Timóteo, olha,
não toma só água não, Timóteo. Põe um gorozinho lá de vinho, né? Mistura na água por causa das suas constantes enfermidades. Timóteo era esse sujeito, diferente de Tito. Tito era um cara mais ousado. Era um cara que ele resolvia os problemas. Se desse uma missão para o Tito, Tito ia. Se tivesse alguma coisa no meio do caminho, ele na hora ele resolvia. Timóteo precisava de incentivo, mas ele resolvia. Ele tinha responsabilidade e ele sabia da sua responsabilidade. E Paulo tinha muita confiança em Timóteo, porque sabia da sua história, conhecia bem Timóteo, né? E acreditava que ele era um homem sincero, um homem de fé, corajoso, né? E capaz. E por isso deu missões para ele, que eram missões importantes. No verso número 1, nós já vimos aí que Paulo fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, ele era um apóstolo. Mas ele era um apóstolo não é porque ele quis ser um apóstolo. Da mesma forma que você hoje aqui é um cristão. Não porque você quis ser um cristão, mas porque Jesus chamou você. Foi Jesus Cristo quem chamou você. Foi Jesus Cristo que olhou do alto. Foi pela graça e pela misericórdia de Deus que Ele olhou para você e viu você. Falou: aquele lá, eu preciso salvar e vou salvar. Amou você e resgatou você. Paulo recebeu esse ofício, assim como em todos os tempos, os ofícios, eles vêm primeiro de Deus. Não é a pessoa que quer exercer um cargo ou coisa desse tipo. É Deus que chama, é a vocação. Ao contrário do que hoje nós temos visto por aí, as pessoas se auto-intitulando o quê? Apóstolos. Nem mesmo esse ofício existe mais. Dentro da igreja de Cristo, na igreja contemporânea, não se tem mais esse ofício do jeito que era. Apóstolo não quer dizer só, no grego que se fala apóstolo, quer dizer o enviado. Nesse sentido, todos nós somos. E muitos são. Mas apóstolo, aquele que viveu com o Senhor, aquele que viu o Senhor, aquele que andou com o Senhor, que recebeu do Senhor especialmente as instruções, que recebeu um poder diferenciado. Esse era apóstolo. Como esses que viveram lá, não há mais apóstolos. Não há mais. E Paulo foi vocacionado. Muitos querem cargos. E vocês que são jovens, vocês devem aspirar, porque a palavra de Deus fala, mesmo na carta de Timóteo, fala, aquele que aspira ao episcopado, presbiterato, tal, excelente obra almeja. Mas preste atenção, porque isso tem um peso enorme. É bom que vocês queiram. É bom que vocês pensem a respeito. Porque quando Deus chamar vocês vão estar sabendo exatamente que foi Deus que chamou mesmo. E eu tenho falado para algumas pessoas que têm andado comigo, graças a Deus, eu tenho dito assim: olha, o serviço vem antes do cargo. Se vocês quiserem trabalhar na igreja, tem de monte de trabalho para fazer, coisas para fazer, tem de monte. Não é mesmo? O serviço vem antes do cargo. A igreja vai reconhecer você quando Deus colocar você para trabalhar em qualquer área. Mas se ele pudesse escolher, certamente ele não seria apóstolo. Se ele pudesse escolher. Porque naquele tempo, hoje todo mundo quer ser presbítero, né? As pessoas gostam, falam, presbítero, diácono, sei lá, presidente da SAF. Todo mundo quer, cristão, né? Mas naquele tempo lá, se você sofresse a perseguição do império, né? Se você sofresse todas aquelas pressões, se você sofresse os ataques das seitas, daqueles que se infiltravam no meio, para torcer o evangelho, para contaminar o evangelho, e você tinha que brigar com eles, acautelai-vos dos cães, Paulo falava, acautelai-vos dos cães, no meio da igreja. Você tinha que brigar com aquelas pessoas. Se gente queria te perseguir de morte, não era muito bom ter um cargo naquela época, não, vocês não acham?
E quanto mais a Paulo, né? Mais tarde, Paulo, quando escreveu essa carta no ano 64, ele preso numa masmorra, fria, gelada, esperando para ser morto. Era a recompensa daqueles que diziam: eu sou cristão. Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e não por sua própria vontade. Os outros apóstolos, a maioria deles foi martirizado. E pelo menos 2 foram crucificados. Não era uma coisa muito boa, né? Então, ser presbítero ou ser apóstolo naquela época. Mas ele tinha a vocação. E você? E você? Você tem uma vocação para o serviço cristão? Você tem uma vocação para o serviço? Às vezes, quando você almeja e chega naquele lugar, eu diria o seguinte, que é sempre muito mais difícil você manter aquilo lá do que você chegar em alguma posição. Isso para tudo na vida. É uma lição que a gente aprende. Às vezes a gente aprende que quer ser alguma coisa na vida, qualquer coisa. Que você quer desempenhar algum serviço, ou se você almeja alguma coisa dentro de uma empresa, tudo mais, seja lá como for. Você almeja um cargo melhor, tal. Quando você chega, fala: cheguei, maravilha. O duro é você se manter ali. Tudo é assim. Tudo é assim. O chamado cristão, ele é irresistível. Certo? Porque é Deus quem chama, é Deus quem vocaciona. Então ele é permanente. Misteriosamente, é necessário foco e esforço para manter-se na linha, ser santo, buscar santidade. Se é chamado, há preocupação para estar focado em santidade, focado numa vida cristã frutífera, focado como bom testemunho, focado para crescer, para agregar algum valor, para carregar para a vida, é necessário. Paulo, apóstolo de Cristo, em conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Só o Evangelho tem essa promessa. Vocês carregam então. Vocês foram chamados, assim como ele foi chamado, nós todos fomos chamados também pelo Evangelho. E só o Evangelho tem, então, o que Paulo disse aqui, em conformidade. Deus me chamou, chamou ele, chamou eu, chamou você, em conformidade com a promessa de vida, que está onde? Aí no verso número 1, está onde? Em Cristo Jesus, a nossa esperança. Cristo, a nossa esperança. Cristo é a nossa vida. Por isso ele foi chamado, e ele diz que está em conformidade com a promessa de vida, que está e não em qualquer outro lugar, mas em Cristo Jesus. A alegria da graça operante é essa, que você foi chamado em Cristo Jesus, não só para ser salvo, mas para continuar a sua vida cristã, para crescer e prosperar nessa vida cristã, e proclamar também a vida que você recebeu. Então, esse chamado que Paulo recebeu como apóstolo e ofício, e que nós recebemos também pela vocação em Cristo Jesus, é uma graça operante, é uma graça que te salva e continua trabalhando na sua vida. O que diz lá Filipenses? Estou bem certo que a boa obra que começou em vós se completará até quando? Até o último dia. Pode ser o dia da sua morte, pode ser o dia que Jesus voltar, não é? Não é isso? Mas vai continuar. É uma graça operante, é uma graça que nos remete sempre para a pessoa de Cristo, para o Evangelho, na promessa de vida eterna. É uma graça que quando você está aflito, ou quando você está, como o Heitor falou aqui, passando por tribulações, certamente não vai te faltar, não é isso que ele falou? Certamente não vai te faltar momentos difíceis, momentos angustiantes, momentos de depressão. Passamos por muitos. Os jovens passam também por momentos de depressão. Às vezes é rompido o namoro. Ai, que difícil que é. Não é difícil? Aquela dor de coração é duro, né? E quem pode sustentar?
nisso. Em todos os momentos, em todas as fases, em todos os nossos problemas, nós temos que voltar lá para o Evangelho. A graça que opera dentro de nós. Nos lembrarmos que Deus conhece a nossa dor. A graça operante faz nos recordar de tudo que Jesus fez por nós. E da promessa de vida eterna. E saber também que essa nossa vida, ela tem momentos difíceis mesmo, mas são passageiros. E a nossa própria vida, ela é como uma neblina. E mais tarde nós estaremos com o Senhor, onde não haverá mais dor, porque nós vamos amar perfeitamente o Evangelho, a alegria da graça operante. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. A maravilha da graça que você recebeu, que te acompanha, que faz você viver nessa esperança de Cristo, que só Ele pode dar, a esperança de vida eterna. Aliás, vida só mesmo em Jesus Cristo. Do contrário, ninguém está vivo. Ao contrário disso, todos mortos estão. A alegria dessa graça, ela eleva a nos realizar num amor fraterno, assim como vocês estão hoje aqui. Num amor fraterno, com o desejo de estarem juntos, aprendendo. E no verso número 2, ele diz: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo amava Timóteo, ele era um filho na fé. Timóteo era um filho na fé para Paulo. O que é um filho na fé? Bisa, o que é um filho na fé? Exatamente. Resposta está correta. É isso. É alguém que você apresentou para Cristo. É alguém que você andou. É alguém que você fez um discípulo, que você andou com ele, você ensinou ele, você foi na casa dele, você sentou com ele, você tomou café com ele, você escutou ele. Ele te falou um monte de coisa, um monte de dúvida que na hora você ficou meio assim, e agora? Depois eu te falo, mas vamos ver junto. É ou não é? Quantos já tiveram filho na fé aqui? Quantos você já falou de Jesus e você pôde andar com ele e falar: isso é meu discípulo? Quantos aqui já fizeram isso? Já andaram juntos, já tomaram café junto, já foram tomar sorvete juntos, já leram a Bíblia juntos, já tiraram as dúvidas juntos, já se alegraram juntos, já choraram juntos? Quantos? Há uma coisa interessante que eu ouço há muito tempo e que sempre os pastores falam, e eu fico curioso. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado. O nosso chamado é para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, você proclamar as boas novas. Esse é o chamado de todo cristão. Não há cristão sem chamado. Todo mundo foi chamado para isso. Ide e fazei o quê? Discípulos. É essa a tônica. Ide e fazei discípulos. Nós somos chamados para isso. Nós não fomos sentados chamados só para ficar sentado ouvindo o pastor falar. Não. O pastor fala, edifica, prepara, e o exército sai e faz a obra. Deixa o seu legado. Deixa o seu legado. O legado de graça. O legado de misericórdia. O legado das boas novas. Os pastores falam assim: ovelha faz ovelha. Quem já ouviu isso? Nossa, pouca gente ouviu isso. Ovelha, se você não ouviu, então ouça agora. Ovelha faz ovelha. Certo? É natural, né? Mas tristemente eu tenho observado, e não é de hoje, o que nos parece que a igreja de Cristo, as ovelhas estão estéreis. Porque não tem ouvido, não tem transmitido o legado que você recebeu. Você recebeu de Deus um legado de vida, um legado de salvação, um legado das boas novas, um legado de vida eterna, um legado que tem um compromisso que você jurou
ser leal ao seu Senhor, ao seu mestre. Quem já fez profissão de fé aqui? Levanta a mão. Ok. Você jurou. Você jurou fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Lealdade ao Senhor. E Ele mandou que nós fizéssemos discípulos. Quanto de nós está obedecendo? Está sendo leal ao seu Senhor e ao chamado da igreja. O maior chamado da igreja. Ide, fazeis discípulos. Paulo fez muitos filhos na fé, mas Timóteo era um filho especial. É o filho amado. E ele chama isso, e ele trata Timóteo com um tratamento de igual. Assim, ele fala, o nosso Senhor. Ele é meu e teu, Timóteo. Ele é meu e teu. Graças e misericórdia, paz. O mundo não conhece essa graça, essa misericórdia e essa paz que foi oferecida para você, Timóteo. Pelas minhas mãos eu te conduzi e te instruí até aqui. Ainda a palavra de Deus fala que o Senhor nos conservará em perfeita paz, cujo propósito é firme, porque Ele confia no Senhor. É Isaías 43. A graça, a alegria da graça operante. Nós temos ainda que um legado de transmissão foi dito nesse texto aí. E vocês observando o verso 3, ele dava graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Paulo também recebeu esse legado de quem? Dos seus pais. Os seus pais transmitiram para Paulo. E Paulo então disse, olha, eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados eu sirvo, um legado de transmissão na família. A família transmitindo o conhecimento de Deus entre eles. E é assim que tem que ser, de pai para filho. E os filhos vão crescendo, vão transmitindo para outros. E esse legado vai sendo transmitido. Paulo foi objeto desse legado que seus pais antepassados legaram a ele. O serviço a Deus, pela lei e agora pela graça. Ele sentia gratidão também. E aqui nós vimos um ponto que é bem interessante. Ele dizia que ele dava graças a Deus porque sem cessar eu me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então Paulo tinha o privilégio de interceder. Todos nós temos esse grande privilégio, o sacerdócio universal, de nós nos apresentarmos diante de Deus, pela mediação de Jesus Cristo, interceder por minha casa, por meu irmão, por os meus amigos. Vocês conversam entre vocês e sabem o que cada um está passando. Vocês podem, no seu canto, no seu quarto, orar. E certamente vocês podem esperar confiantemente, porque Ele vai ouvir quando vocês clamarem por socorro. É isso que diz o Salmo número 40. Eu esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Socorro por você, socorro pela vida do seu irmão. Toda noite Paulo intercedia por Timóteo. Ele tinha esse privilégio, porque ele recebeu o legado e agora pela graça ele entendeu o privilégio de ele não precisar mais de sacerdotes. Agora ele mesmo ia diante do trono da graça e se apresentava e intercedia pelos irmãos. Você recebeu um legado, a graça de Deus, e você pode interceder por o seu irmão. Você pode buscar por você mesmo, interceder pelo seu colega, pela sua colega, assim como Paulo fazia. Os primeiros passos e o despertamento, no verso número 4, lembrando de tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Lágrimas aqui, muitas pessoas dizem que quando eles estavam na viagem, programando a viagem, então eles tiveram que se despedir. E Timóteo era um cara sensível, então Timóteo fez o quê? Chorou. Muitos falam isso. Eu prefiro pensar que Timóteo, como ele foi ensinado, eu prefiro pensar que ele chorou
quando ele entendeu a graça que estava em Jesus Cristo, a salvação operosa, a alegria da graça que ele recebeu em Jesus Cristo. Então, quando Paulo, que era o pai dele na fé, transmitiu aquilo para ele, que os seus olhos foram abertos, ele se derramou em lágrimas e viu o tamanho da salvação que ele recebeu. Uma transformação verdadeira. E ele falava assim: pela recordação que guardo da tua fé, o quê? Sem fingimento. Uma fé verdadeira, uma fé saudável, uma fé que vem pela graça. E ele diz ainda no verso número 5 o seguinte: a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Olha outra vez aqui, o que nós estamos trabalhando? Um legado. O que os pais, o que a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo transmitiram? A fé, o conhecimento de Deus, o legado. E esse é o maior legado que cada um de nós pode receber. As boas novas da salvação, a alegria da graça e a esperança que está em Jesus Cristo. Esse é o maior legado, não só para jovens, mas para todos. Mas especialmente para vocês hoje, que estão despertos. Esse é o maior legado. Esse é o maior tesouro que eu já recebi na minha vida. As boas novas de Cristo. A fé salvadora. E isso deve produzir a alegria, paz e segurança como nenhuma outra coisa pode dar a vocês. Não há nada que se compare a isso. Não há nada que possa ser mais rico e valioso do que isso na vida de cada um de nós. Gerações foram salvas. O legado da fé pela graça operante. O evangelho vivo através de gerações. E quanto a você? Hoje, mocidade, bonita mocidade aqui, todos nós juntos. Você está vivendo o seu maior legado? O maior legado da história humana? O quanto isso faz diferença na sua vida? O quanto isso é importante para você? Você também, então, deve deixar o seu legado. E o legado maior que você pode deixar para alguém é a transmissão da fé em Cristo Jesus. As verdades do Evangelho. É isso que é o maior tesouro que você carrega com você dentro do seu coração e que não pode ficar só com você. Você tem que transmitir, ser obediente e transmitir. Amém.